Oi, pessoal. Vamos voltar aqui ao nosso curso. Nessa aula eu vou discutir a parte de dinâmica cósmica de multifluidos, tá? Nas aulas passadas a gente discutiu soluções de universos preenchidos só por radiação, só por matéria e só por constante cosmológica, né? Lembrando que, embora não exista um universo, né, só de matéria, só de constante cosmológica ou só de radiação, é útil a gente obter aquelas soluções devido ao fato do universo ser dominado, né, por diferentes componentes em diferentes fases. A gente viu que tem a era da radiação, da matéria e da constante cosmológica. Então, dependendo do que nós estejamos estudando, nós podemos utilizar a solução só para a era da radiação, ou a solução só para a era da matéria, ou a solução só para a era da constante cosmológica ou energia escura. Tá certo? Lembrando que quando eu falo de constante cosmológica, eu estou pegando a equação de estado igual a ômega, o parâmetro da equação de estado igual a ômegazinho igual a menos um, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar o universo com múltiplos componentes, que a gente chama, tá certo? Então, a equação de Friedman, né, que é a equação base que a gente utiliza para estudar o universo, é essa aqui, que está escrita para um tempo qualquer, onde aqui é o parâmetro de Hubble, aqui é a densidade de energia, contribuída por todos os componentes do universo, que é basicamente radiação cósmica de fundo, matéria não relativística e a energia escura, não é isso? E aqui eu tenho um fator de escala, tá? Então essa equação aqui para um tempo qualquer. Então, pessoal, a gente também viu uma relação anteriormente, em algumas aulas passadas, que eu posso escrever a parte da curvatura do universo, né, em termos da constante de Hubble e do parâmetro de densidade total. Nesse parâmetro de densidade total está incluso o parâmetro de densidade da radiação, da matéria não relativística e da energia escura ou constante cosmológica, no caso que a gente vai tratar aqui, tá? Então, isso que a gente obteve em aulas passadas, tá certo? Então, consequentemente, eu posso pegar, vir para essa equação aqui, ó, e reescrever ela dessa maneira aqui. Aqui eu tenho um parâmetro de Hubble, aqui eu tenho a densidade de energia total, e aqui agora eu tenho a constante de Hubble e o parâmetro de densidade total. Tá certo? Então, essa equação aqui é que é extremamente útil para a gente. Só que a gente pode ainda manipular ela mais um pouco. Lembrando que a densidade de energia, a gente pode, por exemplo, vir aqui, dividir tudo por h0 ao quadrado, tá? Esse h0 ao quadrado vai sumir, eu vou ficar com h0 ao quadrado aqui, h0 ao quadrado, e utilizando a definição da densidade de energia crítica hoje, que é a densidade, né, de energia que se o universo tiver esse valor, a curvatura das seções espaciais é nula, então a gente pode escrever a equação de Friedman dessa outra maneira, tá? Aqui a densidade de energia no tempo t sobre a densidade de energia hoje, nós vimos também que a densidade de energia da matéria não relativística cai com o fator de escala ao cubo, da radiação cai com o fator de escala à quarta, e no caso da constante cosmológica, a densidade de energia é uma constante, né? Então, pessoal, utilizando essas equações, eu posso voltar lá e abrir isso aqui para cada componente, tá? Quando eu abrir isso aqui para cada componente, nessa densidade aqui com relação ao tempo, vai aparecer o da matéria dividido por A3 e vai aparecer isso aqui dividido pela densidade crítica, hoje, né? Hoje. Então, consequentemente, quando eu abrir para as três componentes e utilizar a definição do parâmetro de densidade, eu obtenho essa equação aqui, ó. Tá? Essa equação aqui é extremamente útil. Essa equação aqui é extremamente útil, pois é ela que nós utilizamos em medidas de idade, do universo, de distância, etc., radiação cósmica de fundo, entre outras quantidades observacionais, para colocar limites nos parâmetros cosmológicos de interesse, tá certo? Então, aqui está o papel da curvatura, né? E aqui está o papel das outras componentes, tá certo? Então, só fiz manipular essa minha equação original aqui, um pouco, nada demais, coisas que a gente já discutiu antes, até chegar nessa expressão aqui, tá certo?
Então, o que é que acontece? Nós queremos saber como é que o fator de escala evolui com o tempo, certo? Para essas para diferentes componentes do universo, né? A gente vai estudar o universo dominado por radiação e matéria, por matéria e curvatura e matéria e constante cosmológica, tá? Que são essas soluções mais úteis para a gente aqui durante o nosso curso. Então, por exemplo, quando eu tomo aqui, eu tenho A ponto sobre A ao quadrado. Então, eu jogo A ao quadrado para cá, eu vou ficar com A ponto ao quadrado dividido por H0 ao quadrado. Então, eu obtenho essa relação aqui, ó, tá? A ponto dividido por H0 a menos 1 é a raiz de todo o lado direito. Então, eu integro aqui, tá, pessoal? Lembrando que esse curso aqui, eu estou dando um curso para Introdução à Cosmologia. Eu espero que os alunos já tenham visto equações diferenciais básicas, pelo menos, e também tenha visto, eh, também tenha visto cálculo básico, né, de integrais, etc. Então, eu posso integrar esses dois lados aqui, de zero até t, e por exemplo, de zero até um certo tempo t, e do fator de escala de zero até um certo valor a. Tá? Lembrando que a gente aqui está extrapolando, tá certo? Permitindo que o fator de escala vá a zero. Tá? Mas a gente sabe que a gente não pode estudar o universo nessa condição de A igual a zero. Né? A gente só pode ir até a era Planck. Tá certo? Ou seja, em outras palavras, a gente pode estudar o universo quando a distância entre os observadores comóveis é basicamente ali a distância de Planck, tá certo? Em diante. Então, dentro da relatividade geral, só a gente pode fazer isso. Então, eu integro esse lado aqui, lado esquerdo e direito, tá? Tudo que tiver tempo eu boto para o lado esquerdo, tudo que tiver fator de escala eu boto para o lado direito. E aí eu integro de um zero a t e de um zero a A, tá certo? E dessa equação aqui é que a gente vai obter, pessoal, tendo os valores de ômega da radiação hoje, ômega da matéria não relativística hoje, ômega zero e ômega lambda zero, e tendo h zero, é dessa equação aqui que a gente descreve como o fator de escala evolui com o tempo, tá? Só que, obviamente, qualquer estudante sabe que essa equação aí é extremamente difícil de ser analiticamente resolvida, então, em geral, o que se faz é uma resolução numérica, tá? Por alguma metodologia. Existem diversas aí, dependendo da precisão que você queira, tá certo? Mas aí aqui eu coloco, né, utilizando, por exemplo, o método de Ruji-Kuta, eu coloco aqui, veja o seguinte, pessoal, que eu posso integrar isso aqui de um zero até t, e aqui de zero até a, ou eu posso integrar isso aqui de zero até t zero, onde t zero é o presente momento, que me daria a idade do universo, e aqui de zero até a zero, que seria um, tá certo? Então, se eu faço essa integral de zero até t zero e de zero até a zero, fazendo a zero igual a um, a gente vai ter a idade do universo dependendo dos valores dos parâmetros cosmológicos aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu coloco um gráfico de como a idade do universo depende de alguns modelos. Lembrando, pessoal, que 1 sobre H0 é o tempo de Hubble, né? 1 sobre H0 é o tempo de Hubble. Então, aqui está plotado, nesse gráfico, está plotado basicamente o lado direito, onde eu troquei a variável aqui, ao invés de fator de escala, pelo redshift, que a gente vai fazer essas contas mais lá para frente. Então, mas por enquanto só aceito, tá? Então, o que é que me diz esse gráfico aqui, ó? Aqui eu tenho um modelo plano só de matéria, que é o chamado modelo de Einstein de Sitter, tá? Aqui eu tenho um modelo padrão lambda CDM, e esse aqui tracejado é o modelo de universo aberto, quase vazio, com o ômega da matéria igual a 0,05, tá certo? Então, o que é que a gente vê aqui, pessoal? O que é que interpreta esse gráfico? No redshift, por exemplo, z igual a 1, eu tenho que a idade do universo, no modelo plano só de matéria, é em torno aqui de 0,225, desculpa, em torno de 0,25 tempo de Hubble. Mas para o redshift igual a 1 no modelo lambda CDM, por exemplo, que é aqui, a idade do universo é em torno de 0,5 tempo de Hubble. Tá? Então, a idade do universo em um certo redshift depende do modelo cosmológico. E a idade do universo total, que é quando z é igual a zero, também ó, depende do modelo cosmológico.
tá certo? No modelo Einstein de Sitter, que é o universo plano só de matéria, ou seja, a densidade de matéria do universo é igual à densidade crítica, a idade do universo é 0,65 tempo de Hubble. Tá? Isso dá em torno de 9 bilhões de anos. Tá? Ou seja, se o universo fosse plano só de matéria, tá? O ômega m igual a 1, tá? Porque nós teríamos o ômega total igual ao ômega da matéria igual a 1, para poder a curvatura dar nula. O universo teria em torno de 9,8 bilhões de anos e seria mais jovem do que os aglomerados globulares, né? Que são as estruturas mais velhas no universo. Então, não faz sentido, né? Você ter um modelo cuja idade do universo é menor do que a idade para diversas estruturas que está dentro do próprio universo, tá certo? Então, não só a idade do universo total depende do modelo, como a idade em um certo redshift também depende do modelo, tá? Essa outra curva aqui é o que a gente chama de look back time. É o tempo que a luz que saiu de um certo redshift levou para chegar até nós. Tá? Isso vai depender da distância em que esse objeto está. Então, por exemplo, num redshift igual a 2, a luz que saiu, e essa luz chega aqui com redshift igual a 2, essa luz levou, num modelo plano só de matéria, cerca de 0,5 tempo de Hubble para chegar até nós. Mas se você pega o modelo lambda CDM, essa luz levou quase 0,7 tempo de Hubble para chegar até o nosso telescópio, devido à distância ser maior no modelo lambda CDM para um dado redshift do que no modelo só de matéria, que é sempre desacelerado, tá certo? No modelo, pessoal, quase vazio e aberto, a gente vê ó, que o tempo é ainda maior. Só que esse modelo aqui não acelera. Tá certo, pessoal? Esse modelo aqui a gente vai ver que ele não é acelerado. O único modelo que acelera a expansão a partir de um certo ponto, um certo instante, é o modelo lambda CDM. Tá certo? Então, aqui é o look back in time, é quanto tempo a luz leva para chegar até a gente, e aqui é a idade em um certo redshift, dependendo do modelo. Então, você vê, ó, por exemplo, que no modelo lambda CDM, o, cerca de 80% da idade do universo está em um Z igual a 4 para baixo, certo? Isso é muito interessante, né? Então, pessoal, por exemplo, antes da gente começar a estudar o universo com duas componentes, a gente pode voltar àquela equação e considerar, por exemplo, o universo contendo só radiação, ou seja, quando o universo era dominado pela radiação. Então, eu desprezo essas quantidades aqui, tá certo? E aí eu obtenho uma equação simples para você integrar, e aí o fator de escala depende do tempo, como a raiz de 2 raiz de ômega da radiação hoje, a constante de Hubble hoje, vezes o tempo. Então, na era da radiação, o fator de escala depende do tempo dessa maneira aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas a gente vai utilizar muito esse fator de escala, essa dependência com o tempo, quando a gente for estudar, por exemplo, a radiação cósmica de fundo ou a nucleossíntese primordial, beleza? A gente viu, né, em aulas passadas, que existe um fator, se a gente considera o fator de escala do universo como sendo um hoje, a gente viu que existe um valor do fator de escala quando a radiação e a matéria possuem a mesma densidade de energia, que é da ordem 10 a menos 4, e quando a densidade de energia da matéria não relativística e da constante cosmológica também são iguais, que dá em torno de 0,75. Então, nós temos uma era da radiação bem curta, uma longa era da matéria, e depois uma era da constante cosmológica mais recente, tá certo? Então, dependendo do que a gente for estudar no universo, a gente vai considerar a era dominada por radiação, ou por radiação e matéria, ou por matéria e constante cosmológica, ou até só matéria. Tá? Pelo menos para os nossos cálculos aqui, nós vamos obter valores muito próximos, tá certo, do que é obtido. Menos quando você tem aqueles regimes de transição, né?
Aí você tem que ser mais preciso com relação à sua equação e à dependência com as componentes, tá? Então, a gente viu, né, pessoal, que no caso, isso aqui a gente já viu, no caso de só matéria, a gente também pode vir para cá, tá? Para obter uma equação similar a essa aqui, similar, mas não idêntica, vocês podem vir para aqui, ó, considerar a era só da matéria para ver como o fator de escala evolui com o tempo. Então, você considera a radiação zero, constante cosmológica zero e a curvatura zero, tá? E aí a gente vai obter como o universo dominado por matéria, como o fator de escala evolui com o tempo. Lembrando, pessoal, que mesmo que o universo tenha curvatura, quando a gente volta muito no passado, a gente vai ver isso, o universo se comporta de maneira como se ele fosse plano. Tá? A gente já viu isso devido à contribuição do fator de escala ser aqui a ao quadrado. Tá? Então, quando a gente volta no tempo, a quantidade da matéria e da radiação dominam devido à matéria, a densidade evolui com A ao cubo e a densidade de energia da radiação evolui com A à quarta. Tá? Então, vamos aqui, a gente viu agora, né? Isso aqui a gente já viu também, como o fator de escala evolui no universo só de matéria plano. Tá? O fator de escala vai com t elevado a 2 terços. Mas vocês podem obter uma equação mais bonita, dessa forma aqui, só integrando essa equação, desconsiderando radiação, lambda, curvatura. Beleza? Então, essa equação aqui é a mais simples, que é o chamado modelo de Einstein de Sitter, que Einstein e de Sitter estudaram ele, propuseram ele em 1932, quando já se sabia sobre a expansão do universo. Né? Hubble já tinha descoberto a expansão do universo em 1929. Porém, pessoal, em 1923, 1924, o Alexander Friedman, que foi um grande matemático russo, ele encontrou as primeiras soluções dinâmicas para o universo, tá certo? Mesmo antes de Edwin Hubble ter descoberto observacionalmente a expansão, tá? Então, são esses modelos clássicos de Friedman que a gente vai estudar agora, tá certo? Então, eu vou considerar o universo só de matéria e com a possibilidade de existir curvatura, tá? Como eu falei, dependendo do que você esteja estudando, isso aqui é bastante útil, tá certo? Então, vamos ver o seguinte, ó, fórmula de Friedman ou equação de Friedman para universos curvos. Veja o seguinte, pessoal, que quando eu desprezo aqui a radiação em constante cosmológica, considero só matéria e curvatura, se o ômega zero é positivo, que corresponde a uma curvatura positiva, se isso aqui é maior do que 1, desculpe, se o ômega zero é maior do que 1, o que corresponde a uma curvatura positiva, então se isso aqui é maior do que 1, aqui eu vou ter um menos, né? Tá certo? E veja que eu vou ter o fator de escala aqui ao cubo ao quadrado. Então, essa quantidade aqui, ela vai variar com o tempo e pode ter um certo valor do fator de escala onde isso aqui se anule, tá? Então, num universo preenchido só por matéria e com curvatura positiva, existe um ponto máximo de expansão para o fator de escala. Como é que você faz isso? Você iguala isso aqui a zero para um certo valor de A máximo, tá? Então, a gente vai ter aqui um certo valor do fator de escala, que a gente vai chamar de A máximo, onde a gente vai ter essa quantidade aqui de A ponto igual a zero. Né? Ou seja, o universo vai parar de expandir e colapsar, tá certo? Então, quando a gente faz isso igual a zero, a gente acha que o fator de escala máximo é igual a ômega zero sobre ômega zero menos 1. Lembrando que o ômega zero aqui é maior do que 1. Tá certo? Então, dependendo do valor de ômega zero, aí a gente consegue definir qual é o fator de escala no futuro, onde o universo vai colapsar, se só existisse o universo preenchido por matéria e curvatura positiva. Tá? Então, essa é a previsão do modelo de Friedman, quando eu tenho um universo só de matéria com curvatura positiva. Ele atinge um certo valor máximo do fator de escala e depois contrai um Big Crunch, chamado o grande colapso. Tá certo? Então, só que é o seguinte, pessoal, quando a gente vem para essa equação aqui, ó, quando eu volto muito no passado,
esse termo cresce com A terceira e esse termo cresce com A ao quadrado. Então, quando eu volto muito a passado, esse termo é subdominante, de forma que o universo, mesmo que eu coloque curvatura, ele vai ter uma dinâmica inicial onde a curvatura é desprezível, certo? Então, eu coloco aqui, ó, em tempos iniciais, quando o fator de escala é pequeno, o termo da matéria domina a equação de Friedman e o fator da escala, e o fator de escala é proporcional ao universo só preenchido por matéria e plano. Tá? Então, o fator de escala é T a 2 terços. Tá? Então, aqui, essa tabela era para estar depois a gente volta para ela. Então, aqui, pessoal, o que é que a gente tem? Qual é a solução, né? Eu quero saber qual é a solução dessa minha equação aqui, agora, para A de T, em termos de H0 e de ômega zero. Como é que o A de T varia aqui com o tempo, né? Como é que o A varia aqui com o tempo, sabendo que o ômega zero é maior do que 1. Pessoal, quando o ômega zero é maior do que 1, essa equação diferencial que aparece aqui é chamada de equação diferencial do cicloide, tá? Então, ela é uma equação extremamente conhecida na matemática, quando esse termo aqui é negativo, está extremamente conhecida na matemática, e ela tem uma solução paramétrica em termos de θ, onde θ é um ângulo que varia de 0 a 2π, 0 a 2π e assim sucessivamente, tá? Então, o que acontece aqui? Então, aqui é a solução paramétrica. A gente tem A em termos de θ, tá? Que é em termos do parâmetro de densidade, e aqui a gente tem o T de θ. Isso é a solução para aquela equação, a solução paramétrica que a gente chama, que é a equação de um cicloide. Tá? Então a gente vê o seguinte, pessoal, que se você quiser fazer um gráfico, para cada valor de θ, você vai ter um valor correspondente de A e de T, e aí você vai colocando no gráfico para ter o seu comportamento do A com o fator de escala. Aí você vê o seguinte, ó, que quando θ é igual a 2π, o que é que você vai ter? Quando o θ for igual a π sobre 2, quer dizer, quando o θ for igual a π sobre 2, não, quando o θ for igual a 2π, né? Isso aqui vai dar 1. Quando o θ for igual a 2π. Então, quando θ for igual a 2π, isso aqui é zero, tá certo? Então, o fator de escala, ele vai atingir um máximo, tá certo? Para quando o valor de θ é π, tá? Vai ser igual a ômega zero menos 1, que aqui vai dar 2, corta com esse 2, tá? Então, quando o ângulo θ é π, eu tenho um máximo do fator de escala, e quando é 2π, o fator de escala está em zero, tá certo? Então, quando o θ aqui é igual a π, a gente tem o tempo onde o fator de escala atinge seu máximo, tá certo? E aí, à medida que θ continua a crescer, o tempo continua a crescer também, tá certo? O tempo continua a crescer e o fator de escala vai a zero quando o θ é 2π. Então, o comportamento desse modelo é um cicloide, tá? O universo expande e contrai, e assim sucessivamente. Einstein, quando viu essas soluções, quando o Friedman mandou para a revista mandou para Einstein disse que isso não fazia sentido e estava errado. Aí o Alexander Friedman se desesperou, ficou desesperado, e escreveu uma carta, né, com mais detalhes dos cálculos e mandou para Einstein através de um correspondente, né? O cara procurou bastante Einstein para achar ele. Essa história tem lá no Instagram, Cosmos UFRN. E aí, depois que Einstein recebeu os cálculos detalhados, ele viu que o Friedman estava correto, reescreveu para a revista, disse que aqueles cálculos eram extremamente esclarecedores, porém era apenas um exercício matemático, né? Não teria a realidade física, que isso aqui foi em 23 e 24. Tá? Ele publica com a curvatura positiva e negativa em anos diferentes. Ok? Então, esse aqui é o modelo cíclico do universo. Então, está aqui. O tempo, né? O tempo de Cruz é quando o θ é igual a 2π. Aqui vai dar zero, aqui vai dar 2π, corta com esse 2, e a gente obtém o tempo de Cruz, né? Quando o universo colapsa completamente, em termos da constante de Hubble e do parâmetro de densidade de matéria. Certo? Lembrando que isso aqui é maior do que 1.
tá? Quanto maior o ômega zero aqui, é possível mostrar que mais rápido o universo colapsa, certo? Então você vê, pessoal, que naturalmente, né, as equações de Friedman, elas colocam o universo com uma evolução no fator de escala, né? Então você vê como Einstein perdeu essa oportunidade de publicar esses trabalhos em 1917, né, quando ele publicou a primeira vez, que a gente já discutiu, colocando a constante cosmológica para obter um fator de escala igual a zero e o universo sendo curvo, né, curvo positivamente. Então também, pessoal, existem as soluções paramétricas quando o ômega zero é menor que um, também é bem conhecido. Quando o ômega zero é menor do que um, quando isso aqui é menor do que um, então isso aqui fica positivo, e aí eu não tenho um colapso, tá? Eu não tenho nenhum instante onde esse termo aqui se anula, tá? Então o universo ele expande para sempre, tal como o universo só de matéria e plano. Mas o universo com menos matéria, né? Porque o plano ômega zero é igual a um. O fechado ômega zero é maior do que um, né? E lembra que eu estou considerando só matéria e curvatura. E para o ômega zero menor do que um, eu tenho uma curvatura aberta. Então, pessoal, como a gente está tratando aqui só de matéria e a gravitação é atrativa, então se você tem muito matéria, a expansão é mais lenta. Se você tem uma curvatura nula, você tem uma certa expansão. E se você tem uma curvatura aberta, que corresponde a menos matéria, então você tem uma expansão mais rápida, mas todas desaceleradas, tá certo? Então aqui está a evolução do fator de escala, também de forma paramétrica, certo? Para o modelo com ômega zero menor do que um. Nesse caso aqui, a solução é paramétrica, mas é em termos de cosseno e seno hiperbólicos, tá? No caso aqui, eta varia de zero ao infinito, tá certo, pessoal? Lá em θ, de zero é cíclico, né? De zero, 2π, assim sucessivamente, tá? Então aqui você coloca o valor de eta em cada caso, tá certo? E aí você plota como A varia em função de t, certo? Lembrando que a expansão é mais rápida no universo aberto, porque tem menos matéria do que no universo plano, que é mais rápida do que o universo fechado, porque tem mais matéria, tá? Ou curvatura positiva, né? Então tá aqui, pessoal, o fator de escala, a evolução do fator de escala com o tempo, tá? Que está em unidades de H0 t menos t0, tá? Então, a gente vê, ó, que quando o fator de escala é muito pequeno, ou quando a gente pega uma idade muito pequena para o universo, a curvatura é desprezível, né? Mas depois elas vão se diferenciando. Aqui está um comportamento de ômega zero igual a 1,1, aqui o comportamento para 1,0 e aqui está o comportamento para 0,9. Então, no universo aberto, o fator de escala ele evolui mais rápido, né, do que o universo plano, do que o universo fechada, tá? Mas em todos os casos, a gente tem uma derivada segunda que corresponde ao quê, pessoal? Ao universo desacelerado, tá? Então, nesses três casos, a, a expansão do universo vai desacelerada e dá para ver aqui claramente, tem uma derivada segunda, né? Através daqui do comportamento desses gráficos aqui, certo? Então, uma outra solução muito interessante é o caso do universo plano, só com matéria e constante cosmológica. Porque a era da radiação, pessoal, ela é muito curta. Então, dependendo do que você esteja estudando, você despreza a era da radiação e estuda a evolução do universo dominado só com matéria e constante cosmológica. Tá? Isso vai depender do que você está estudando no seu trabalho, certo? Então, a princípio, o universo ele pode ter uma constante cosmológica negativa, mas as observações nos mostram que a constante cosmológica ela é positiva. Então, a gente não vai tratar aqui casos com constante cosmológica negativa, porque seria apenas exercícios matemáticos, tá? E como eu estou no universo plano, contendo só matéria não relativística e lambda, o ômega total, que é aquele ômega zero,
é igual a quem? O ômega da matéria mais o ômega da constante cosmológica. Como eu estou considerando um universo plano, é porque o ômega total é igual a 1. Significa que o ômega lambda hoje é igual a 1 menos o ômega da matéria não relativística hoje. Tá? Então a gente tem esse vínculo aqui, uma vez que o ômega zero é 1. Tá? Desculpa. Então eu posso vir lá nas equações de Friedman, na equação de Friedman, que era a primeira, desprezar a radiação, colocar a constante cosmológica, tá? Mas aí a constante cosmológica vai ser 1 menos ômega m zero, que eu estou colocando aqui as quantidades em termos de hoje, né? Como a gente escreveu lá, certo? Então esse termo aqui, ele representa a contribuição da constante cosmológica, certo? Então nós temos, pessoal, aqui a nossa integral completa, né? Ó, aqui a nossa integral completa, tá certo? A gente quer saber como o fator de escala evolui com o tempo, no caso de matéria e constante cosmológica. Então eu vou desprezar a radiação e a matéria, né? E eu vou ficar com essa equação aqui, tá certo? Vou ficar com essa equação aqui, ó, para eu integrar. Aqui eu integrei do zero a t e aqui de zero até um certo a, tá? Então eu coloquei a radiação desprezível, porque eu estou interessado em saber como é a dinâmica no universo de matéria e constante cosmológica, certo? Então, no lugar de ômega lambda hoje, eu vou colocar 1 menos ômega m zero, tá certo? Vou ficar com essa equação aqui. Só que, pessoal, eu posso pegar e reescrever essa minha equação aqui, essa minha integral, de uma maneira mais conveniente para a gente, sabe? Como é escrita no livro que a gente está adotando como livro base, embora eu coloque muito mais informação, tá certo? Esse curso aqui vai ser quase como um curso de Cosmologia 1 da pós, tá? No curso de Cosmologia 2 da pós da UFRN, que a matemática, apenas as informações vão ser as mesmas, mas a matemática é mais rebuscada, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente viu já que a gente viu, tá certo, em aulas passadas, que o fator de escala, no qual a densidade de energia da matéria é igual à constante cosmológica, é igual a ômega m zero sobre 1 menos ômega m zero elevado a um terço. Então, eu posso pegar, reescrever isso aqui em termos desse meu fator de escala, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir, tá? Eu vou definir também uma nova variável x que é igual a sobre a m lambda ao cubo. Então, consequentemente, o meu a é a m lambda x a um terço. Quando eu diferencio, eu obtenho isso aqui, ó. Tá certo? Então, é porque eu quero reescrever essa minha integral aqui para ficar mais simples da pessoa comparar com algum livro que tenha uma tabela de integrais, por exemplo, tá? Então, eu defino isso aqui, defino esse x aqui. Aí eu coloco lá, tá certo? Eu coloco lá. Veja que aqui inicialmente eu apenas troquei, tá, pessoal? Aonde tinha esse A e o DA aqui, ó, eu apenas troquei por essa minha outra variável, tá? Aí agora eu manipulei esse ômega m zero e esse 1 menos ômega m zero aqui, tá certo? Eu manipulei ele, e quando eu faço essa integral aqui utilizando algum software matemático ou alguma tabela de integrais, eu obtenho como o fator de escala está ligado com o tempo para um modelo só de matéria plano mais constante cosmológica. Lembrando que esse fator de escala aqui é o fator de escala onde a densidade de energia da matéria e da constante cosmológica são iguais, que é em torno de 0,75, né? Então, essa equação aqui me dá como o fator de escala e o tempo estão relacionados, certo? Se eu pegar aqui, isso é um exercício, se eu pegar o ar muito menor do que isso aqui, ou seja, um universo dominado por matéria, vocês façam isso como exercício, pessoal. Isso aqui
tem nas minhas listas de exercícios no curso presencial, aí vocês vão obter que no universo plano só de matéria, o fator de escala escala dessa maneira aqui com o tempo. E se eu pego um valor muito maior, esse ar muito maior do que esse aqui, aí você vai obter o comportamento do fator de escala, tá certo? Um universo dominado por constante cosmológica. O fator de escala cresce exponencialmente. Só que aqui a gente coloca as quantidades observacionais, né? Quando eu resolvo dessa maneira, tá, pessoal? Então a gente obteve como o universo, o fator de escala evolui na era da radiação, em termos das quantidades observacionais. Foi essa aqui, né? Ó. E agora a gente obteve como o fator de escala depende da constante cosmológica e da matéria escura, ou matéria não relativística, desculpe, que inclui os bárions e a matéria escura, não relativística. Então está aqui. Tá? É só pegar os limites aí, certo? Então, se a gente quer pegar a idade do universo hoje, é só você fazer o A0, o A aqui, faz aqui T igual a T0, e o A0 igual a 1. Aí a gente vai ter qual é a idade do universo hoje, certo? É trivial não fazer isso aí, é só fazer esse A aqui igual a 1, tá? Aí a gente vai obter qual é a idade do universo hoje, em termos da densidade de matéria hoje e de H0, tá? Lembrando, pessoal, que aqui é um universo plano, certo? Então, para o universo plano, contendo apenas matéria e uma constante cosmológica, essa equação fornece a idade do universo, tá? Só manipular aí um pouco, vocês vão obter essa equação aqui. Então, se a gente sabe que o parâmetro de densidade da matéria não relativística é 0,3, da constante cosmológica é 0,7, ignorando a contribuição da radiação, que é 10 a menos 5, a idade do universo dá 0,964 H0 a menos 1, tá? O H0 está aqui, ó. E aí, se a gente considera o H em torno de 70, a gente obtém que a idade do universo é em torno de 13,5, mais ou menos 1,3 giga-anos, tá? Isso aqui é considerando, pessoal, esse valor aqui de H0, tá certo? Na verdade, essa idade aqui hoje é mais precisa, se você utiliza os H0 mais atuais, tá? Mas como tem a tensão de Hubble, eu prefiro utilizar e continuar utilizando esse valor aqui que engloba diversos valores existentes na literatura, beleza? Aí eu posso também calcular em que idade, né, esse A aqui, ó, em que idade do universo esse A é igual a m lambda. Vai ser igual a um T m lambda. Aí você coloca aí, tá certo? Aí é trivial mostrar que essa idade é igual a 9,8, mais ou menos 1 giga-anos. Tá? Então, quando o universo tem cerca de 9,8 bilhões de anos, o constante cosmológico começa a dominar. Beleza? Então, vocês refaçam esses cálculos. Tá aqui, a parte principal está aqui, tá certo? A outra, pessoal, o outro modelo aqui é estudar a igualdade da radiação em matéria também, tá? A gente estudar o universo dominado por radiação e por matéria. Como eu disse, vai depender do que você esteja estudando, você usa uma solução ou outra, tá? Então, a gente já estimou isso aqui, né, de qual é o fator de escala em que a matéria e a radiação possuem a mesma densidade ou o mesmo parâmetro possuem a mesma densidade de energia, quando o fator de escala é da ordem 10 a menos 4, certo? Então, quando A é muito menor do que esse ARM, o universo é bem descrito pelo modelo plano, apenas quando radiação, tá certo? Quando o fator de escala chega a essas proximidades e é um pouco maior do que esse valor, o universo é bem descrito para o universo contendo tanto radiação quanto matéria, que é o que a gente vai estudar agora.
certo? Então, a gente fica com essa equação agora aqui para resolver. E aí, os passos, pessoal, são bem parecidos, tá certo? Então, eu obtenho aqui essa minha equação, tá? Eu obtenho essa minha equação aqui, eu apenas escrevi. Lembrando que aqui eu jogo o H0, eu tomo uma raiz, etc. Pego o dt, o aponto. Então, pessoal, isso aqui é trivial. Para qualquer estudante de física ali no sexto semestre em diante, isso aqui é trivial obter essa relação aqui. E aí você integra de um zero até um t e de um zero até um a, que a gente está utilizando só relatividade geral. Só que a gente viu também, pessoal, que a gente viu essa relação aqui, né? Ó. A gente obteve essa relação aqui, certo? Em aulas passadas a gente obteve essa relação aqui. Então, eu posso pegar e querer saber, né, qual é o fator de escala em que a radiação e matéria são iguais. É dado por isso aqui. A gente já estudou isso em aulas passadas, tá? Eu apenas, pessoal, ó, veja que eu tenho essa expressão e eu venho para essa expressão aqui utilizando o fator de, a definição de quando o fator de escala possui o valor na qual a densidade da radiação é igual à densidade de matéria. Tá? Então, de posse disso aqui, eu vim para cá e substituí isso aqui. Ó. Aí eu obtive essa relação aqui. Tá? Aí depois é só integrar, pessoal. Você integra aqui ambos os lados. Tá? Então, essa é a relação entre o tempo t e o fator de escala próximo ao tempo da igualdade matéria e radiação. Certo? Então, quando eu pego o A muito menor do que o ARM, eu vou ter o universo dominado por radiação, aí a gente já encontrou essa solução. E quando eu tenho um A muito maior do que isso aqui, tá certo? Eu vou ter o universo dominado pela matéria não relativística, sendo um universo plano. Então a gente tem essa solução aqui, tá? Isso é possível obter dessas quantidades aqui, tá certo? Então aqui é trivial, tá? Essa passagem aqui é até mais fácil do que o caso anterior. Então aqui, eu volto para essa equação e eu quero saber em que tempo o A era igual a ARM. Então eu coloco aqui TRM e eu obtenho em que tempo o fator de escala, em que tempo eu tenho a igualdade, né, entre a densidade de energia da radiação e da matéria, tá certo? Em termos dessas quantidades medidas hoje. Então, quando eu coloco o ômega da matéria igual a 0,3, o ômega da radiação é em torno de 10 a menos 5, né? Aqui está inclusa a radiação cósmica de fundo e os neutrinos. E o H0 a menos 1 em torno de 14 bilhões de anos, eu tenho que a igualdade entre a radiação e matéria é em torno de 47 mil anos, tá? Então, depois de 47 mil anos até 9,8 bilhões de anos, o universo é descrito por, é dominado pela matéria não relativística e é plano, tá? Então, a época dominada por radiação durou cerca de 47 mil anos, justificando a negligência dos efeitos da radiação ao calcular a idade do universo, tá certo? A idade que a gente calculou utilizando só matéria e constante cosmológica seria alterada por apenas alguns milhares de anos, tá certo? Então, não faz sentido a gente querer estimar a idade do universo adicionando a radiação, já que ela dura apenas 47 mil anos, tá? Então, vocês repitam essas contas aqui, tá? Na minha lista de exercícios isso tem, então para vocês repetirem essa conta, tá certo? E obter esses limites, etc. aqui, que aqui já está bem mais aberto do que no livro, ok? Então, pessoal, a gente pode aqui caracterizar o modelo de referência, né? O modelo padrão, que a gente chama,
que a gente vai ver ainda como é que é feito o link entre esses parâmetros cosmológicos e as observações, tá? Então, o modelo de referência ele é espacialmente plano e contém radiação, matéria e constante cosmológica. A constante de Hubble é em torno de 70, a radiação consiste de fótons e neutrinos. A temperatura da radiação próxima de fundo hoje, considerando a expansão adiabática do universo, é 2,725, aqui tem um erro também, tá? E o parâmetro da densidade dos fótons é apenas 5 vezes 10 a menos 5, tá certo? É extremamente subdominante, né? A matéria bariônica, que é aquela matéria que é feita das galáxias, estrelas, nós mesmos, etc., é em torno de 0,04. A matéria escura fria, 0,26, e a constante cosmológica é em torno de 0,70. Lembrando que os valores hoje são um pouquinho diferentes desses valores aqui, tá? Mas nada demais. Então, a gente tem uma igualdade entre a radiação e a matéria quando o universo é 47 mil anos, e tem uma igualdade entre a constante cosmológica e a matéria quando a densidade de energia, né? Quando o universo tem cerca de 9,8 bilhões de anos, e quando e no modelo padrão nós temos uma estimativa da idade em torno de 13,8 bilhões de anos, tá? Que é o modelo mais atual. E aqui está o fator de escala, como ele evolui com o tempo, numa escala logarítmica. Inicialmente, no universo plano, tá? Mesmo com constante cosmológica, a gente tem o universo dominado por radiação até 47 mil anos, o fator de escala cresce com T a 1,5. Depois a gente tem o universo dominado pela matéria, o fator de escala cresce com T a 2/3. E a gente aqui está começando, né, a era da constante cosmológica. A matéria ainda exerce um grande efeito, então a gente está numa transição aqui, tá certo? A gente está aqui numa transição, mas estamos indo para um comportamento no futuro onde o fator de escala crescerá exponencialmente com o tempo, tá certo? Então, está aqui as principais características do modelo padrão. Lembrando que a gente vai estudar isso aqui, tá? Como essas quantidades aqui são obtidas observacionalmente. Essa aqui a gente já viu. Essa aqui a gente já viu, o ômega da radiação, através do espectro planckiano da radiação cósmica de fundo. Aqui está a distância própria, novamente, né? Ó, de acordo com o modelo, aqui é o modelo padrão, aqui é o universo só de matéria plano, aqui é o universo só de constante cosmológica. A distância até um redshift em torno de 0,4 independe de modelo cosmológico. Por isso que a gente tem que fazer observações em alto redshifts para saber em que universo nós vivemos. E aqui a distância própria, tá, pessoal? Hoje. Que a distância própria hoje. É aquela distância que se eu pego, eu tenho um certo redshift, tá certo? Eu tenho uma galáxia que tem um certo redshift, qual é a distância própria? É como se eu pudesse parar a expansão e com uma régua eu ir até essa galáxia, tá? Hoje. Essa é a distância física, tá? Ela não é observada, tá? E a distância com móvel é você pegar a distância própria, né? E dividir pelo. Não, no caso aqui, como a gente está utilizando o A0 igual a 1, a distância própria hoje é igual à distância com móvel hoje, tá certo? Então, até um certo redshift. Mas isso não é verdadeiro durante todo o tempo cósmico, mesmo a gente fazendo um A0 igual a 1, tá certo? Hoje, a distância própria é igual à distância com móvel, tá? Porque o A0 é igual a 1. Que a distância própria é o quê? Hoje, A0 vezes a distância com móvel, tá? Até um certo fator de escala aí, ou, desculpa, até um certo redshift, tá? Então, aqui a gente já falou, fase dominada por radiação, fase dominada por matéria, fase dominada pela constante cosmológica. E são só revisões, tá? Vocês coloquem pause aí para dar uma olhada no que a gente falou. Então, eu vou parar por aqui, tá, pessoal? E na próxima aula nós continuamos, onde nós vamos estudar a distância, tá? E como parâmetros cosmológicos podem ser obtidos através de observações de distância. Vamos começar isso. Então, até lá.